Campo Grande, Mato. Conectados. E vem aí, a gente está lançando o nosso fã-clube, daqui a pouquinho eu vou falar. Bom, é o seguinte, antes de a gente começar o nosso Papo Rap com as convidadas, eu tenho duas belíssimas convidadas aqui comigo, é um Papo Rap, para a gente bater um papo legal, descontraído. A partir de agora, aí na sua tela, está aparecendo um QR Code. Por esse código aí, você se inscreve para o sorteio de um rádio retrô, personalizado da Morena FM. É só apontar a câmera aí do seu celular, seguir as instruções para finalizar o cadastro e pronto. Vai lá, participe, seja um fã aqui da Morena FM. No finalzinho da nossa live, do nosso Papo Rap, a gente faz o sorteio do rádio retrô, tá bom? Combinado assim? Ó, a primeira convidada, jornalista, se descreve, não entendi bem isso, não, eu vou perguntar para ela, se descreve como uma pessoa estrategista e afrontosa com muita elegância. É a nossa editora-chefe, apresentadora do Primeira Página, aqui da Morena FM, com mais de 10 anos de experiência em jornalismo. Jaqueline Naljorques, que bacana ter você aqui com a gente na estreia do site da Morena FM. Jaque! Oi, Ulisses, oi para todo mundo. Já vi que vocês andaram me stalkeando, hein, gente? Até olhar mais de perto aqui, é isso mesmo. Para quem não sabe, enfim, para quem nunca viu ou só viu por foto, eu tenho 1,81 m de altura, né, gente? Se não for afrontosa com esse tamanho todo, não tem como a gente ser outra coisa, né? Tem uma dúvida, que vamos já começar a bater um papo aqui. As pessoas falam, qual é a pronúncia correta do seu sobrenome? Olha, o sobrenome é alemão, né, gente? Vocês podem perceber que aqui já está acabando o fake que eu mantive durante 20 anos com esse cabelo preto. A pronúncia certa é Naljorques, mas ele já é complicado, então a gente já brasileirou e fala Naljorques mesmo. A família do meu pai é toda de ascendência alemã, enfim, todo mundo fala alemão, menos a minha geração, infelizmente. Mas entendo. Sabe aquela coisa de inglês? Todo mundo fala, eu não falo, mas entendo tudo, é mais ou menos isso aí. E é Naljorques a pronúncia, mas Naljorques já é que chega. E eu só tenho esse nome, então eu não tenho nenhuma outra opção de sobrenome para usar. Ótimo, o meu também, é só Ulisses Serotini, tá bom demais. Bom, Jaqueline Naljorques, de um lado, do outro lado da tela, também jornalista, gosta de ler, escrever e viajar, só ela, né? Ninguém gosta de viajar. Bom, escolhida para representar o estado de Mato Grosso do Sul no mais importante telejornal do país, o Jornal Nacional da TV Globo, a apresentadora do MS Segunda Edição, Lucimar Lescano. Bem-vinda, Lucimar, que bom você estar aqui com a gente, também na estreia aqui do site da Morena FM. Oi, tudo bem com vocês? Primeiro, quero agradecer pelo convite, parabenizar pelo site, pela rádio,
Depois eu vou contar mais. Eu voltei a escutar música, assim, com uma frequência boa, por causa da rádio, gente. Que maravilha, que maravilha. A gente vai falar da sua passagem pelo JN, mas eu queria começar falando um pouquinho, né? Vocês contando um pouquinho para os nossos internautas, as pessoas que estão acompanhando, como que foi o início de carreira para chegar na posição que cada uma tem hoje. Vou passar a palavra para a Lucimar, e depois a gente vai com a Jaque. Conta para a gente, Lucimar, como que foi esse caminho que já é longo, vamos dizer assim, não precisa dizer quantos anos. Não, eu digo sim, eu tenho que dizer quantos anos, ora, pois. Eu sempre digo que o jornalismo que me escolheu, não fui eu que escolhi o jornalismo, né? Porque eu fiz, na época do vestibular, fiz 2 vestibulares, passei em 2, quase que me encaminhei para o direito, mas aí fui para a comunicação social, e já no primeiro ano de faculdade fiz um teste e comecei como apresentadora. Então, assim, normalmente é o inverso, né? Você vai, começa na produção, reportagem, enfim. Eu já fui na apresentação e dali nunca mais parei, né? Reportagem, que sempre foi muito intensa na minha vida também, aí chefias, aí... E sempre em Mato Grosso do Sul. Sempre em Mato Grosso do Sul. Tive experiência no Rio, na Globo News, bem no comecinho da Globo News, também uma experiência maravilhosa, mas sempre em Mato Grosso do Sul. Tive algumas possibilidades de trabalhar fora, mas eu sempre fui muito família e sabe aquela coisa, ai, vou embora, ficar longe da família. Não, optei por ficar mesmo. E é isso. Bacana. Né? Ó, deixa eu avisar o pessoal, ó, tem muita gente nos assistindo. Eu quero deixar claro que no finalzinho a gente vai fazer o sorteio do Rádio Retrô, tá bom? Combinado assim? Mas você também pode fazer perguntas para as nossas convidadas. Você tem aí, né, alguma curiosidade e tal? Tem na tela, tem um espaço, um campo aí do lado para você fazer a pergunta. Vai chegar aqui, claro, a gente vai conseguir fazer todas as perguntas na medida do possível. A gente vai fazer, manda uma pergunta assim, inusitada, tal, que vocês queiram. É uma live, a gente pode falar tudo aqui. Ô, Jaque, e aí? A sua trajetória no jornalismo? Sabe que eu estou aqui pensando, a gente nem sabia dessa coincidência, né, Lu? Mas eu fiz também um ano de direito no jornalismo. Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Santa Rosa, fica ali no noroeste, pertinho da Argentina. Tem 75 mil habitantes há bastante tempo, então a gente costuma brincar que a turma da minha geração, metade foi embora mesmo. E foi assim que eu vim parar aqui. Eu vim para cá para estudar jornalismo, que a cidade é bem pequenininha, então não tinha, acho que até hoje não tem o curso por lá, e aí você teria que estudar em outras universidades ali no entorno, e eu não tinha como fazer isso. Então eu vim para cá, prestei vestibular aqui, e a hora que eu prestei vestibular eu falei, não, agora eu vou fazer jornalismo, que é o que eu quero fazer. E pasmem, eu trabalho na TV aberta há 4 anos, que é o tempo que eu estou na RMC. Mas eu sou especialista em agronegócio. Eu trabalhei 8 anos com isso. É verdade, a minha especialidade é pecuária, entendo de genética, entendo de vocês imaginarem. Trabalhei muito tempo com isso e adoro. O meu pai brinca que eu não tenho um pé de soja, nem um boi para chamar de meu, mas eu entendo tudo do assunto. E eu cheguei na TV Morena há 4 anos e fiz de tudo. Só não fiz esporte porque eu tenho um pingo de talento, realmente. Tá? Eu tenho asma, então sou extremamente molóide, como se diz na minha terra, sou péssima com isso, não tenho talento. Mas, há uns 2 anos, mais ou menos, 2018, eu fiquei no G1, tive a oportunidade sensacional de viver eleições 2018, à frente de um portal super importante, e há 1 ano eu faço parte da Morena FM. Aí eu vou contar uma coisa aqui, vou contar, viu, Liz? Quando o Ulisses conversou comigo a primeira vez, ele perguntou assim, quanto tempo você fez de rádio já, experiência na carreira? Eu falei, um total de 0 dias, porque eu nunca tinha feito rádio mesmo, só na faculdade. E aí, sou mais uma apaixonada, né, gente? Eu sou suspeita para falar, vou até sair aqui um pouco. Ó, legal, tá bom o papo. Como eu disse, vocês também podem fazer perguntas, tem a tela aí. Eu queria falar essa questão, por que eu escolhi 2 mulheres? Né? Porque eu entendo que vocês tem um diferencial muito grande, não só como profissionais, porque vocês têm sempre aquela história, o homem vai lá, faz o trabalho dele, claro que está mudando isso, mas sempre na cabeça é uma jornada só. Trabalhei, vou para casa, vocês não, né? Vocês têm
2, 3 jornadas. A Lucimar é mãe, a Jaque tem a família também, muito importante nesse processo. Como é lidar com isso? Oi? Tem os gatos também da Jaque. Tem os filhos também. Como é lidar com esses desafios, envolvendo agora uma pandemia também, que não é fácil para ninguém, mas eu entendo que as mulheres têm sempre um diferencial a mais em todos os sentidos. Como é esse desafio, Jaque? Olha, eu observo muito isso na carreira das minhas amigas, na rotina das minhas colegas na TV, porque estou isolada há 6 meses, estou em casa, mas a gente não se desliga, né? E eu acompanho muito isso e fico pensando, às vezes, como esse período exige das mulheres, né? Jornadas triplas, às vezes. E eu não tenho isso, eu não tenho filhos, então eu não moro com ninguém, eu não fico em função de ninguém, mas a gente vê durante lives, durante participações, criançada que chega, é o horário de almoço, é o horário fluido. Então, esta sobrecarga, eu tenho isso de uma maneira um pouco diferente. Cuido da minha mãe, né, que embora esteja isolada, a gente vive isso, mas eu percebo que nós mulheres, sinto muito se isso vai parecer um pouco, né, puxando brasa para a sardinha, mas um certo talento para equilibrar muitos pratos. E isso está sendo colocado à prova de uma maneira muito desafiadora nesse momento. E eu percebo que, apesar de cansadas, muitas mulheres estão absolutamente resilientes nesse processo. Você vê elas dando conta, mas aqui eu quero dizer para todas as mulheres que estão assistindo a gente, tudo bem se você não der conta, de vez em quando também. Isso tem exigido muito da gente. Eu acho que é um processo que, se a gente souber extrair bem direitinho, vai ser engrandecedor para uma geração inteira entender que, 1, você consegue se quiser, e 2, você não precisa conseguir se também não se sentir pronta para isso. Acho que é um raciocínio bem amplo para a gente observar esse período esquisito de uma maneira construtiva, para a gente como geração mesmo. Lucimar, e você, como que você está lidando com essa situação? As crianças, obviamente, estão em casa, é isso? Sim, todos aqui. As crianças que já são quase não mais crianças, né? Tem uma filha de 14, então adolescente, já está querendo voar, né? E eu quero muito que voe, né? A gente cria para isso. Um menino de 10, meu maridão maravilhoso. Eu sou uma pessoa muito prática, então nunca fui de ficar pensando, nossa, eu vou ter que fazer isso, aquilo outro, e agora como? Não, se eu tenho que fazer, eu vou e faço. Sou uma pessoa de prioridades. Então, se tem que fazer algo desse tipo agora, vamos fazer isso. Eu já estou pensando lá, já estou no radar com um outro assunto a resolver, e aí já parto para aquilo novamente e vou, né, segurando as arestas todas, e conto com uma família maravilhosa. Sempre contei a minha família antes da que eu construí agora, e essa que eu e o Marcelo estamos construindo. O Marcelo é um pai, né? Então, enquanto eu fui construindo a minha carreira, nós namoramos e casamos, já são quase 30 anos, então a minha carreira a gente foi construindo junto com a nossa família, e ele sempre me dando todo o suporte. Então, eu sou muito grata, não posso reclamar de nada. E sempre nesse sentido de que, como a Jaque falou, se tem coisas que não dá para você fazer no momento, paciência, né? Claro que isso, eu tenho essa consciência agora, que já tenho uma certa maturidade, né? Hoje eu estava pensando, por exemplo, gente, eu não pintei as unhas, tá? Tem mais de semana que eu não pinto as unhas. Inclusive, já até me perguntaram assim, por que você não pinta as unhas? Eu já apareci no ar com um potinho de esmalte na bancada, que eu esqueci, porque eu pinto muito as unhas um pouco antes, sabia? Não é pintar as unhas, é passar um brilhinho, sabe? Bom, já que... Enquanto não dá tempo, eu não vou fazer. E se não tiver como, não vou também. Eu vou apresentar, estou aqui sem pintar as unhas. E estou feliz da vida. Eu estava aqui no meu roteiro que eu dei uma produzida, obviamente que eu tenho que falar, eu já também cometi várias delas, que é gafes. Quem não cometeu? Você já citou uma, mas eu queria que você citasse mais uma, que a Jaque também pensasse algumas gafes, quais os veículos os quais ela passou, quais foram as gafes que vocês cometeram. Uma da Lucimar foi essa, o esmalte apareceu, é isso? Apareceu. Porque, assim, gente, eu faço muito isso. Você fez um merchan, né? Então,
Não precisava falar isso, né, Olívia? Mas eu fui lá, passei meu brilhinho e deixei ali. E a galera, a equipe sempre pronta ali, olha, tira tal coisa da bancada, eu vou lá e tiro, ó, tá sobrando tal coisa. A gente cuida muito, mas tem hora que não dá, gente, é um atropelo tão grande. Quando você vê, começou. JN, vamos conversar do JN, mas o Jornal Nacional, as pessoas falam, você não ficou nervosa? Gente, a hora que eu imaginei que eu pudesse ficar nervosa, começou o jornal. Então, pronto, você já tá focada, né? Sabe a coisa da praticidade que eu falei? Vamos lá, então, começou. Então, não dá nem para ficar nervoso, entendeu? Aí apareceu lá e o pessoal falou, ó, tira, depois do tananana da vinheta, fui lá, guardei. Mais uma amiguinha no Face me contou. Ela falou assim, eu vi o esmalte lá na bancada. Eu falei, você é detalhista, hein? Oh. Legal, que legal. E Jaque, você, qual o gafe? Gente, vou contar duas bem rapidinho, uma da TV e uma do rádio, tá? A da TV foi uma vez que eu fui fazer uma entrevista ao vivo num evento, e aí tinha uns potinhos de amendoim, assim, nas mesas, e a minha fonte foi comer um amendoim daquele, ele engasgou, começou a tossir ao vivo. A minha sorte é que eu tinha estudado a tal da raça, que era o leilão do cara, e ele começou a engasgar e saiu do vídeo. Eu pensei, Jesus, eu segurei e comecei, blá, 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 blá. Quando acabou meu repertório, eu chamei o intervalo e pensei, vocês que lutem, botem esse intervalo aí. E aí entrou o intervalo. Aí voltamos aqui com o cara, vou conversar com o cara, e ele engasgou de novo. O Cinegra, que estava comigo, sentou no chão de tanto rir. Eu falei, olha só, o que eu vou fazer aqui? Nada! Né? Segui meu baile. Agora eu vou contar uma do rádio que a Lu também vai lembrar. Belo dia, estávamos lá no estúdio, ainda que saudade que eu tenho disso, de manhã. A gente senta exatamente na mesma configuração, desde o primeiro dia. Né? Fica o Tonhão aqui, eu fico na quina da mesa, aqui fica o Tércio, e do lado fica o entrevistado que a gente recebeu. Bela hora, a gente deu uma notícia muito sisuda, aí o Oswaldo Nóbrega ia entrar ao vivo. Com uma ocorrência que estava acontecendo ali na hora. Aí o Oswaldo entrou e falou assim, gente, eu tô aqui com um touro aqui no meio da avenida, e ele tá vindo, gente, ele tá vindo. E o Oswaldo, naquele rolo, fugindo do touro, e a gente no estúdio. Este microfone estava aberto, eu tive um acesso de riso tão grande. Eu falei, Oswaldo, pelo amor de Deus, ele falou, em 20 anos de jornalismo, nunca pensei que eu ia fugir de um touro. E a notícia seguinte era super pesada. Aí, o que aconteceu? O Tércio virou de costa para rir, o Tonhão também, era o Celcinho na mesa, e aí eu tinha uma echarpe ali na garganta, eu botei a echarpe na cara, assim, para poder me concentrar e chamar a notícia ruim, porque, gente, isso foi muito difícil. Aquele dia do touro do Oswaldo, eu achei que eu ia engasgar tanto rir. Muito bom, muito bom. Gente, nós estamos aqui no bate-papo, no Papo Rap, no site, no novo site da Morena FM. E, claro, site de rádio tem que ter música. Se não tiver música, obviamente não tem graça. E muitos dos nossos fãs da Morena FM dizem, olha, a partir do momento que a rádio entrou no ar, as músicas as quais vocês tocam despertam emoções na gente. E eu queria fazer isso. Eu vou colocar uma música para cada uma de vocês e vocês vão dizer que memória afetiva essa música traz, o que faz você relembrar, enfim, qual é a emoção, o sentimento que você tem diante de estar ouvindo essa música. Deixa eu colocar aqui, ó. It's like rain. Essa é para você, Jaqueline. Acabar com a minha saúde mental, gente. Alanis Morissette. O que traz para você, Jaque? Conta pra gente. Alanis, esse álbum foi o meu primeiro CD mesmo. Por quê? A minha família, tenho muito orgulho de dizer isso, muito humilde, então a gente morava, eu tinha 12 para 13 anos e todo mundo tinha som, eu não tinha. Eu tinha um toca-fita, que eu gravava de uma fita para outra. E um colega meu, mas isso já era quase ano 2000, gente. Um colega me emprestou uma fita da Alanis, e eu falei, gente, que mulher ótima. Eu nem sabia o que era a tradução da música, nada. E eu copiei essa fita para mim. Quando eu fiz 13 anos, meu pai me deu o aparelho de som dele, que eu tinha até esses dias, e me levou numa loja e falou, agora você escolhe. Eu fui marchando na mulher e falei assim, eu quero esse CD da Alanis, e eu tenho esse álbum até hoje, guardado como relíquia, ele não toca mais, mas essa música tem uma letra fortíssima e sensacional que faz a gente refletir. Sempre chega que eu já estou chorando. Ai. Muito bem, agora eu vou colocar uma para Lucimar Lescano,
e vai dizer qual é a emoção, enfim, o porquê dessa música te traz, te mexe com o emocional. It's a beautiful day. É o som do YouTube, Beautiful Day, um dia maravilhoso como esse que a gente está vivenciando hoje. Muito legal o papo com vocês. Já acrescentando aqui. Isso não foi combinado, né? Como dizem por aí. É. Então, gente, a YouTube é da minha geração, né? Escutei muito em muitas situações complicadas, desafiadoras na juventude, aquele momento que a gente quer fazer tanta coisa na vida, né? E fica pensando por que caminho seguir. Então, o YouTube estava lá me acompanhando. Pensei, agora quando você começou a falar que ia tocar, eu falei, eu já sei, porque já tinham me pedido músicas, né? Então, agora estou entendendo. E, na verdade... A ideia é que você não soubesse absolutamente nada, mas faz parte. E você não tinha me convidado ainda para estar aqui. Então, é verdade. Quando a pessoa falou assim, que músicas que você gosta e tal, eu falei, aqui que você está aprontando, né? Porque a pessoa é do marketing, né? Então já começou por aí, tudo bem. Mas escolhi sem nem ter essas referências da memória. Porque realmente eu gosto muito do YouTube, tem boas lembranças mais impactantes, de momentos de mudanças, de decisões da vida. E eu brinco muito que tem o clipe dessa música foi gravado lá no aeroporto Charles de Gaulle, né? Que eu acho maravilhoso, uma referência. Eu amo a França, né, Jaque? Eu sempre falo isso, que eu tenho algum passado lá, pertinho da torre, então me traz muitas boas lembranças, gosto muito, e a gente está precisando de Beautiful Days, né? Exatamente. Bom, já que a gente está nessa vibe, eu quero entrar agora, a gente colocou música, tem algumas imagens aqui, na verdade são algumas fotos, e a gente vai bater um papo em cima disso, né? Primeiro, esta foto aqui, eu queria que você me falasse quem são e o que isso representa para você, Lucimar Lescano. São os amores da minha vida, gente, olha. Que singeleza. Isso aí a gente está na Apple, em Nova York, que era um desejo nosso de estarmos lá comemorando. A minha memória é bem complicadinha, tá? Mas a gente estava comemorando aí nossos 25 anos de namoro e casamento. Eu e o maridão. Tudo prata, bem. né? Bodas de prata. Bodas de prata, isso mesmo. Namoro e casamento, tá, gente? Porque a gente namorou 12 anos. E assim, eu sempre brinco que pelo Marcelo, a gente já teria, assim, no primeiro, segundo ano, já uns 5 filhos, entendeu? Quem enrolou esses 12 anos aí? Não foi enrolado. Marcelo. Nós começamos a namorar com 20 aninhos, pensa. Então, era o primeiro ano de faculdade, sabe aquela coisa? Ele na faculdade dele, eu na minha, a gente querendo construir a nossa carreira. Então, como que vai casar? Não, né? Eu sou da geração que... minha mãe casou muito cedo, né? Teve muitos filhos, mas aí a gente já foi fazendo outras construções de vida, né? Na nossa geração. Então, 20 anos, imagina. Aí fui levando, a gente foi namorando 12 anos, gente. Aí lembra que eu falei da praticidade, né? Até que chegou um dia eu falei, vamos casar. Vamos casar? Vamos casar. Vai ser festa, tudo, porque a família pedia. Aí, vamos ter filho? Vamos ter. Sofia, linda, olha que maravilhosa. Depois vamos ter o segundo filho. Veio o Henrico. E assim foi, entendeu? Sempre com muito planejamento. Antes de casar, a gente construiu a nossa casa, já com quartos para as crianças, porque a gente sabia que queria ter filhos. Então, a gente faz um planejamento muito intenso do que a gente quer para a vida, entendeu? Não temos uma vida de luxo, pelo contrário. Então, a gente planeja. Você falou no início, né, que eu gosto muito de viajar. Gosto muito, e a gente faz um planejamento mesmo, de guardar o dinheiro, deixar de fazer coisas que a gente gostaria no dia a dia. A gente deixa, porque a gente foca naquilo que a gente quer. Então, viagens assim para a gente conhecer o mundo e curtir, né? Porque é um momento da família, né? A gente quer fazer, cada um quer fazer uma coisa, a jovem quer fazer algo, a criança quer fazer outro diferente, a gente tem que articular também, né? Porque eu sempre digo que tem que aproveitar a passagem, né? Então tem que curtir no todo, assim, para todo mundo. Tem mais uma foto aqui que eu quero compartilhar com as pessoas. E que, claro, foi um momento muito especial para você, né? Muito, muito, gente. Também é algo assim que eu sempre digo que não era nem o impensável, porque eu
eu não me imaginava, nunca me imaginei. Você quer falar, nunca passou pela sua cabeça? Nunca, sério, assim, porque uma que eu sempre foquei muito na reportagem, depois vieram as apresentações de vários jornais, mas teve um período que até que a gente trabalhou juntos, né, Ulisses, que eu foquei muito nas chefias, em cursos de liderança, enfim, de gestão de pessoas, foquei muito nesse lado dos bastidores, né? E não imaginava, assim, voltar a apresentar, por exemplo, e apresentar um jornal nacional. E isso surgiu de uma maneira que eu fiquei imaginando assim, nossa, se é para acontecer, vamos lá. E fui com todo carinho, com toda vontade de fazer o melhor por mim e por todo mundo, representando realmente o Em Estado. momento algum, teve frio na barriga ou não? Claro que tem, né? Não vou dizer que não. Assim, o primeiro momento, eu estava no MS2, no fechamento do jornal, quando eu recebi uma ligação de um colega falando, você viu o e-mail? Sabe que naquele momento, a forma como ele falou, que poderia ser qualquer e-mail, né? Mas como ele falou, já me remeteu ao JN. Não sei por quê, assim, porque quando a gente ficou sabendo que teria toda uma escolha, isso já tinha passado lá, sei lá, 1 mês, 2 meses. E aí, quando ele disse isso, me veio à cabeça o JN. Eu falei, gente, eu vou ter que parar aqui e vou lá ver o tal e-mail. E estava lá na lista. Aí deu aquele friozinho na barriga, obviamente, né? Você pensa, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas, imediatamente, eu pensei, sim, eu vou dar conta, porque eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu não vou lá me imaginando fazer algo diferente daquilo que é o meu dia a dia, porque eu tenho que ir lá representar o que realmente eu sou, a minha experiência e o meu estado. E foi o que eu fiz. Maravilha, parabéns. Representou muito bem o estado de Mato Grosso do Sul, nosso estado aqui. Ô, Jaque, você não escapou não, tá? Ai, meu Deus do céu. Quando a gente conversa muito, a gente sabe que você tem algo muito especial, filha. Você sempre verbaliza isso, verbalizou da sua mãe. Diz aí, escreva quem são. Essa é a turma toda do lado do meu pai. Esse alemãozão do meu lado é papai, né? E nós somos em 6. Meu pai tem 3 com a minha mãe, 3 com a minha madrasta, que eu amo ela profundamente, a Ivani. E esse foi o último aniversário do meu pai, ele faz aniversário em 29 de agosto, e a gente estava, inclusive, planejando como vamos fazer, né? Acho que quando os pais passam dos 60, primeiro a gente se sente privilegiado por tê-los por perto. Segundo, que todo aniversário é uma celebração, e aí esse ano a gente não vai poder estar perto, mas vamos dar um jeito. No Dia dos Pais, que agosto é duro comprar presente para meu pai, né? Que são 2. E aí a gente fez uma carreata, passamos na frente da casa dele com balão, deixamos o presente no portão, foi uma coisa assim. E vejam que é uma escadinha, né? E essas 3 meninas menores são as minhas sobrinhas, são filhas das minhas irmãs, que são os amores da minha vida. Muito bem. Tem mais uma aqui que eu quero compartilhar com os internautas. Ai, gente. Olha, eu vou te contar um negócio, eu acredito. Eu sou casca grossa, gente. Eu não choro, não. Essa foto é do meu primeiro prêmio de jornalismo pela Morena FM, da OCB, a gente ganhou em outubro do ano passado, e minha mãe e minha irmã foram receber comigo. Minha mãe, com certeza que ela está assistindo essa live, mãe, não chore não. E a Angélica, minha irmã, super companheira, sempre foi muito companheira, e eu vivi esse momento com elas, né? Eu acho que o momento que uma mãe vê, depois de tanta coisa que a gente enfrentou na vida, um filho realizando uma coisa que queria tanto e pela qual trabalhou tanto. Quantas vezes minha mãe me chama lá e eu digo, mãe, hoje não vai dar que eu vou ter que trabalhar até um pouco mais tarde, ela entende, ela compreende. E acho que esse dia foi uma realização muito grande para elas também. Eu guardo essa foto com muito carinho, que quando a gente inverte um pouco os papéis, né, quando a Lu, você não vai escapar de chorar também. A Lu sempre cuidou muito da mãe dela também, e conversamos já muito sobre isso. A responsabilidade, o olhar que você lança sobre a sua mãe é muito forte. Você entende o cuidar de uma outra maneira e aproveita cada instante, né, que tem ao lado delas. Então,
Essa foto é muito especial para mim. Ela simboliza um momento muito feliz da minha vida. Esse prêmio está aqui atrás, você me guarda ele com muito carinho. Foi meu primeiro e já temos 4 pela rádio, né? Em um ano. Parabéns, É parabéns. muito legal. Muito bom. Legal. Muito bom. Bom, a gente está falando de emoção, eu estou lembrando aqui, eu já fui apresentador também de telejornal. Eu lembro que na minha época, a gente não podia, independente da notícia que a gente fosse dar, tinha que ser meio que durão, né? Não podia se emocionar, tal. Isso vem mudando, e mudou, eu diria, muito rápido. E eu acho que e essa live é para isso, para mostrar que nós somos como outro ser humano qualquer, com os nossos defeitos, as nossas virtudes, as nossas emoções. Nós estamos demonstrando aqui. Eu vou pegar carona da pergunta do Claudemir Martins. Qual foi a coisa mais, ele diz, impressionante que vocês já presenciaram na carreira e ficaram mais emocionadas ao falar? Quer dizer, é o que eu disse antes, você como apresentador tinha que ser durão, não se emocionar, e hoje a gente tem visto, né, vários apresentadores, repórteres se emocionando com o fato, com a notícia que estão divulgando. Vocês concordam com isso? Que a gente tem, de fato, demonstrar esta emoção para o telespectador, para o ouvinte? Tal, até porque faz parte das circunstâncias que a gente vive, né? Nós não somos ali fora do contexto. Pelo contrário, né? A gente está dentro, a gente está vivenciando, a gente fica sabendo de informações que, até por respeito ao telespectador, respeito à nossa ética, às apurações, a todo o conceito que a gente tem da informação, da notícia, muitas vezes a gente deixa de divulgar por essas circunstâncias, né? Da emoção, que é muito impactante, o termo que a gente chama muito mundo cão, para quê, né? Tem coisas que a gente não precisa detalhar, tem coisas que você não precisa colocar já que a gente está falando de rádio, né? Você não precisa colocar uma trilha numa reportagem, porque a reportagem em si, a informação em si já vai trazer tanta emoção que você não precisa botar uma música ali para dar aquela emoção. Então a gente tem que também mostrar que a gente está dentro desse contexto, com as nossas emoções, com as nossas dificuldades, com os nossos anseios, como qualquer cidadão, como qualquer telespectador, ouvinte que está recebendo aquela informação. A gente está dentro e a gente tem que demonstrar as nossas emoções também. Lucimar, você se lembra, assim, de uma notícia específica que você se emocionou, enfim, embargou a voz? Houve algumas situações, mas eu vou pontuar uma da rádio do Magal. Eu tive experiência com o Magal de trabalho, dos nossos encontros em rede, né? A nossa rede Mato Grosso do Sul. Conheci o Magal, tive o privilégio de conhecer o Magal, uma pessoa maravilhosa, e olha que a gente não teve muito contato em si, foi por essas experiências, esses encontros, quando ele vinha para cá, ou eu ia para Mato Grosso, e a gente estabeleceu uma conexão ali, né? Teve sintonia. Então, quando eu dei a notícia aquele dia, assim, eu imaginei que fosse ser aquela coisa serena, natural, mas quando eu comecei a terminar, e aí a música, porque a gente colocou a reportagem que vocês produziram aí lindamente, e aquela última música, você com ele, nossa, eu falei, eu vou ter que me segurar. E no final não deu, mas tudo bem também, né? Até algumas pessoas nas redes sociais comentaram, ai, que bacana você mostrar o seu sentimento, porque é isso, né? Eu não tô fora ali. E pelo contrário, porque era até um colega de trabalho muito carinhoso e que a gente vai sentir muita saudade. Era único. Eu, toda vez que... Enfim, eu tenho ele como irmão, ainda tenho, porque para mim ele não foi embora. Ele divide um espaço aqui todos os dias com a gente. É isso. Pelas ideias, enfim, pela personalidade, pelo lado brincalhão. Isso vai continuar, tanto é que o estúdio leva o nome dele aqui, para a gente eternizar Luiz Carlos Magal, que construiu, juntamente com todos os outros profissionais, essa rede de rádio, que eu tenho muito orgulho. Ô, Jaque, e você se emocionou muitas vezes? Eu vou lembrar 2. A primeira foi essa mesma, né? Falar do Magal. Primeiro que a gente tinha um sentimento assim de não acreditar no que a gente estava contando. Né? Eu estava de férias até a gente entender o que tinha acontecido, e nós gravamos
mensagens sobre ele, e a minha mensagem foi pro ar chorando mesmo. Foi um entendimento que a gente teve de não... Para que segurar, né, se nós somos humanos? E teve uma outra reportagem que marcou muito minha vida inteira, que foi uma série que eu fiz pelo G1, chamada Filhos do Feminicídio. Eu passei uma semana nessa apuração, conversando com filhos de vítimas de feminicídio de várias idades, e teve um dia que a filha em questão, ela trabalhava até tarde, e eu fiquei na redação até tarde, saí da redação, era 11 da noite, e eu rumei direto para casa da minha mãe. Cheguei lá, minha mãe ficou muito assustada a hora que me viu, e eu entrei na casa e só abracei a minha mãe e falei, não, eu só queria ver a senhora, agora eu vou para casa. Eu fui para casa e eu fiz essa mesma reportagem para o rádio, e quando a gente foi trazer esses casos, o Tonhão teve que assumir a apresentação, porque eu não conseguia falar, de relembrar aquilo tudo. E é muito legal quando a gente tem alguns companheiros de trabalho que entendem isso, e ninguém se desespera mais. Uma época tinha muito isso, que a gente tinha, né, que segurar um pouco e manter aquilo. Hoje já não tem mais. A pessoa, quando você chora, ela não fala, meu Deus, ela tá chorando. A pessoa segura a tua mão e fala, não, deixa que agora a gente cuida aqui. Vamos botar um intervalo, vamos alguma coisa. Então, esses 2 episódios me marcaram muito a lembrança. Posso lembrar um outro aqui, que envolve assim, não só a mim, mas toda a redação? Eu não sei se vocês vão lembrar, eu não vou lembrar os nomes dos meninos, já que você me ajuda aí, porque minha memória é sempre muito para essas coisas antigas, eu até prefiro não guardar muito, mas os 2 jovens que sumiram e aí depois apareceram mortos, que foram mortos, e gerou mães da fronteira, né, que fazem um trabalho maravilhoso de luta pela segurança. Isso foi de um dia para o outro, e a gente ficou naquela angústia, fazendo as apurações, e todo mundo na redação, cada um que tinha uma fonte na polícia, na fronteira. Gente, quando chegou a informação de que aqueles meninos estavam mortos, foi um silêncio naquela redação, como se fossem da nossa família, sabe? Então, é isso, a gente está ali vivenciando coisas que poderiam acontecer com qualquer um de nós. Então, a gente acaba abraçando aquela causa a ponto de ter esse sentimento, um silêncio total. A gente ali meio que em alguns minutos ficou no luto junto com a família. É isso. O José Moura está perguntando se vocês já tiveram algum caso de discriminação na profissão por serem mulheres e como vocês lidaram, se é que houve alguma situação nesse sentido. E começa, Lu. Começa você? Olha, eu acabei de falar da minha memória, prefiro nem lembrar, e acho assim, se eu não lembro é porque não foi tão impactante a ponto de me deixar pequena, me deixar menor, pelo contrário, e isso eu trago para a minha vida, como sempre. Eu tenho a minha referência, minha mãe, guerreira, nossa, uma mulher de fazenda, que criou muitos filhos que nem eram dela, enfim. Então, isso nunca, assim, foi uma dificuldade para mim. Verdadeiramente eu estou falando, gente, porque eu sempre fui passando, entendeu? Você quer fazer algum tipo de discriminação ou não, é um problema para você resolver, não é para mim. Eu vou seguir o meu caminho, e se algo te incomodou, que você resolva. Eu acho que essas são circunstâncias que quem está incomodado, quem está a tal ponto de cometer uma discriminação, um preconceito, um pré-julgamento, é uma questão para essa pessoa resolver, não para mim. Eu sigo a minha vida e confesso que até hoje eu tenho esse sentimento e procuro passar para os meus filhos, para as pessoas da minha convivência, na minha profissão, de que a gente tem que seguir com a nossa prática. Se eu não concordo com tal sentimento, com tal coisa, eu vou trabalhar na prática do dia a dia, com pequenas ações, não precisa ser nada grande não, para que aquilo não aconteça, aquilo não me atinja, e para que eu ajude outras pessoas a não se sentirem atingidas por aquilo. Olha, eu passei por muitas situações e leio muito sobre isso. Principalmente nas minhas redes sociais, eu consumo muito esse tipo de conteúdo para a gente aprender a lidar. Eu vou dar um exemplo para vocês na prática, como é que funciona isso hoje. Funciona assim. Antigamente, você chegava numa reunião de trabalho, vamos supor que eu e o meu colega Zé temos a mesma posição no organograma da empresa.
E aí você chega numa reunião de manhã e fala, olha, colegas, é aqui, este livro é grosso. Aí este seu colega vai dizer assim, não, Jaqueline, você está equivocada. Este livro não é grosso. Este livro é grosso, entendeu? E aí as pessoas na sala vão dizer, então quer dizer que este livro é grosso. O que acontece em 2020, depois de muito entendimento e conversa sobre isso, o sentido é o seguinte, eu vou chegar na reunião de manhã e vou dizer, colegas, este livro é grosso. Aí o Zé vai me dizer, não, este livro não é grosso. Tá entendendo? Eu vou te explicar. Este livro é grosso. E aí eu vou interromper e vou dizer, foi exatamente o que eu acabei de te dizer. Você não precisa me explicar o meu trabalho. Muito obrigada. E as pessoas na sala vão dizer, nossa, mas essa mulher é intratável, é difícil de lidar. Meu Deus, será que está com problema hormonal? Será que está de TPM? Isso acontece muito. Então, esses pequenos comportamentos, na maioria das vezes, quando a gente identifica, você tem que entender que muitos são herança, não são nem nossos. São comportamentos que a gente reproduz, muitas vezes, sem pensar. Então, não tive no trabalho nenhuma situação que me chamasse a atenção ao ponto de dizer, olha, você está me explicando o meu trabalho. Pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. Não tive essa situação, mas leio muito sobre isso e acho que chamar a pessoa para uma conversa e dizer, olha, seu comportamento não foi legal, a gente pode construir uma outra coisa a partir disso. Porque tem uma geração de meninas vindo aí que já não vai entender que este livro é grosso e vai ter que explicar isso para alguém. Ela já vai esperar que as pessoas entendam como é que isto funciona. E nós temos que preparar as pessoas para essa geração, para a hora que essas meninas chegarem, elas não terem que tropeçar nesses comportamentos herdados para poderem ir muito mais longe. Muito bem, eu fiz algumas perguntas, os fãs estão fazendo perguntas, vocês são duas jornalistas. Eu quero que uma faça uma pergunta para outra. Jaque, faça uma pergunta para Lucimar Lescano. Lu, a gente sabe, assim, na redação, sempre que a gente fala sobre bastidores, as pessoas ficam muito, muito curiosas de saber como é que é, né? Eu acho que até antes de eu trabalhar na casa, eu mesma pensava assim, gente, como será que é a rotina, né? Porque você, quando vai ao ar, você se expõe 10%. É você que está ali, a sua imagem, se você não estiver bem, você guarda tudo no bolso e segue o baile, porque você tem um papel a desempenhar. Ali na redação, como você tem uma história muito profunda, assim, você tem décadas de carreira dentro de uma casa, a sua história se funde com a história da casa, né? E eu queria te perguntar, assim, eu conheci o seu Waze, eu vi uma vez, e eu tenho uma foto desse momento guardada, assim, no meu coração. Você passou, assim como muitas pessoas ali na redação, ensinando gerações de jornalistas que estão em diversos lugares, e sempre tem a nossa casa como uma casa e você como uma referência. Eu queria te perguntar como é que você se sente, assim, sabendo que na referência de profissionais excelentes tem você, tem algo que você ensinou, tem uma lição que você trouxe e alguma coisa que as pessoas aprenderam na nossa casa. Gente, esses dias eu estava pensando muito sobre isso porque um colega que está assim, no ápice, não vou citar o nome aqui, porque não vem ao caso, mas tá assim, ele tá vivenciando o mundo dos sonhos no momento, sabe, na profissão, e ele me mandou um e-mail, porque na verdade ele estava com um desenho de quando ele era produtor, estagiário na TV. E aí ele mandou um desenho que ele fez num dos dias lá de loucura, de apuração, que eu pedi para ele apurar, e ele sempre brincava assim, Lucimar, você chegava assim e pedia que você queria um personagem com 3 cabeças, 2 pernas, e a gente ia lá e a gente conseguia, e eu saía da TV tão feliz da vida, e um dia eu saí feliz e eu desenhei isso aqui, ele disse na cama, na casa dele, deitado assim, sonhando, mas assim, arrasado de cansado, mas muito feliz. Eu falei, pô, eu não sei se isso aí é felicidade ou é a desgraça, né, no desenho. Ele falou, não, eu estou te mandando esse desenho para te agradecer imensamente por tudo que você fez por mim, pela minha vida e por esse momento que eu estou vivenciando agora, sabe? Então, isso foi esses dias. E tem outras histórias, né, de colegas que estão aí todos os dias na rede.
E eu nunca parei para pensar, sabe, sobre isso, sobre essa construção que eu estava fazendo junto com essas pessoas, porque é da natureza, do nosso dia a dia, né? Então, se você está um pouco num patamar acima, obviamente você tem que falar, vem cá, né? Vamos seguir juntos, vou te mostrar algumas coisas, eu já passei por esse caminho, e eu ainda falo isso muito para os jovenzinhos que estão ali na redação, né? Tem gente que chega e fala assim, naquele desespero, e agora isso e aquilo? Eu falei, vou fazer assim. Esses dias também teve uma circunstância assim, aí a pessoa falou assim, nossa, mas eu queria tanto ter essa sua serenidade. Eu falei, olha, quando você tiver essas marcas de expressão, você vai ter, fique tranquilo, não precisa atropelar não, que vai acontecer. Então é isso, são coisas naturais do nosso dia a dia, dessa paixão, porque o jornalismo, gente, é uma paixão maravilhosa, a gente faz com todo gosto. Eu saio de férias, mas eu enxergo notícia em qualquer esquina, de qualquer lugar que eu esteja, somos assim, né? Então a gente faz com uma naturalidade, um carinho tão grande que as coisas vão acontecendo, né? Isso. Lucimar, agora você vai fazer, antes de você fazer a pergunta para a Jaque, eu só quero registrar aqui que nós temos, olha só, estreando o site da Morena FM, temos internautas do Rio de Janeiro que estão nos acompanhando, Brasília, Campinas, interior de São Paulo, enfim, todo o Mato Grosso do Sul nos acompanhando, isso é muito bacana, muito obrigado pela audiência de vocês. Agora sim, Lucimar. Lembrando, hein? No finalzinho da nossa live aqui, do Papo Rap, a gente faz o tão queridinho sorteio do Rádio Retrô da Morena FM personalizado, tá bom? Para você que está participando, é um mimo que a gente oferece para você que está dando audiência para a gente. Muito legal, o papo está muito bacana. Lucimar, qual é a pergunta para a Jaque? Uma pergunta muito simples, Jaque. O que te deixa mais feliz numa grande cobertura, quando você chega lá na sua cama e fala, ai meu Deus, aconteceu. Mudar realidades, eu acho, Lu. Eu tive uma passagem muito legal pelo comunitário e eu vivi muito tempo, né, na comunidade, vamos dizer assim, lá na cidade onde eu vim, e eu morei muito tempo na Inhanhá com meu pai, é um lugar muito querido. Então, quando a gente conseguia, num dia, 7 horas da manhã você pega um problema, 11 horas você coloca ele no ar, 2 horas da tarde começa a chegar a solução, é algo que me faz chegar em casa e pensar, gente, eu fui útil. Esse sentimento é engrandecedor. Às vezes você conta essa história para as pessoas falam, mas tá, não fez mais do que a sua obrigação. Mas a hora que você deita a cabeça no travesseiro, você pensa, gente, quando essa pessoa tiver 50 anos, ela vai contar, olha, teve um dia que veio uma turma da TV aqui e eles mudaram a realidade da gente assim, num dia, e agora essa carreira que você tem foi por causa disso, ou essa chance que a gente teve foi por causa disso, ou nós nos mudamos por causa disso. Então, eu tenho muito guardado assim, no coração algumas pessoas que fazem contato com a gente pela rede social hoje, né? Todo mundo se conecta. Isso é muito legal. E conversamos até hoje, eu recebo fotos de crianças que a gente ajudou, que já estão crescendo, já estão jovens, né? Isso é muito bacana, é um sentimento que eu guardo no coração, quando a gente percebe que mudou a realidade de alguém, ou quando o ouvinte escuta a própria voz, assim, e fala, cara, eles gostaram do que eu mandei, sabe? Devolver esse carinho é muito legal, é uma coisa, assim, que me deixa feliz da vida. Gente, a estreia do site da Morena FM não poderia ter sido melhor. Fico muito feliz com a presença de vocês duas, o tempo está se esgotando, Passou? mas já passou, quase uma hora, bate-papo legal, papo rap. E eu quero encerrar com a participação de vocês duas, pegando uma pergunta da Paula aqui. E aí vocês vão fazer as considerações finais. E depois aí eu vou fazer o sorteio, e aí a gente vai embora. E a Paula está dizendo o que é preciso para ser uma profissional de destaque assim como vocês. Pode começar, à vontade, quem quiser começar. Primeiro você tem que fazer com todo gosto, com todo carinho, tendo a certeza de que é o que você realmente quer, porque é uma profissão que exige muito da gente em todos os sentidos.
mentalmente, espiritualmente, a gente tem que estar preparada para muitas circunstâncias do nosso dia a dia, dessa caminhada que não é fácil. Como qualquer profissão, né? A gente tem que se expor em muitos momentos, de maneira que você se revolta, você não se identifica com muitas coisas que acontecem, né, no dia a dia, e você tem que administrar aquilo muito bem, de uma maneira serena, de uma maneira que isso vai impactar na sua vida e numa coletividade. Então, e fazer da maneira autêntica, como você imagina que seja o caminho que você quer trilhar. Acho que essa é uma condução básica. Pensar que é uma coletividade, o nosso trabalho é do coletivo, é da equipe, ninguém faz sozinho, não pode existir voo solo, porque esse voo ele não vai longe, você depende de muitos profissionais, cada um focado com muita especialização, com informações necessárias que você tem que buscar ali, você depende de outro colega ali, de departamentos diferentes também, não é só do jornalismo em si, ainda mais numa grande cobertura, então você tem que pensar que é um trabalho individual e coletivo ao mesmo tempo, e que a gente tem que dar o nosso coração. É isso. Olha, eu tenho um conselho só, viu, Paula? Estenda a mão. Toda oportunidade que você tiver, estenda a mão, porque alguém vai estender para você. As pessoas às vezes não entendem como é que funciona a organização de um veículo de comunicação. Eu vou trazer um exemplo muito simples para vocês, que é essa pandemia. Faz 6 meses que nós estamos separados, eu não vejo meus colegas de trabalho há 6 meses, e nós continuamos trabalhando juntos, assim, ó. Quando você estende a mão para quem está um passo aqui, quem está aprendendo, quem está querendo entender, você automaticamente se segura e o que está na frente vai te ajudar. Alguém já tem mais experiência que você, vai te ensinar alguma coisa. Então, nesse caminho, você está sempre segurando a mão de alguém. Se você tiver a chance, esses dias eu contei essa história porque eu fiquei muito emocionada. Um professor da escola que eu estudava lá no Rio Grande do Sul, que fica, né, numa comunidade, até hoje está lá e atende outros adolescentes, ele estava ouvindo a Morena FM de manhã e ele me mandou uma mensagem no Facebook, eu estou sempre olhando, né, nas abas enquanto a gente está no jornal, e aí eu olhei e falei assim, gente, uma mensagem do professor agora, ele falou, olha, eu estou te ouvindo aqui, eu estava procurando uma rádio e tal, eu ouvi a Morena e aí eu me surpreendi com a sua voz, é você? E sim, então eu me lembrei que naquela época esse professor, contra todas as expectativas que haviam, as pessoas que trabalham com educação sabem muito bem com isso, ele me falou assim, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai ser jornalista um dia. E eu falei assim, tá, professor, Deus te ouça, né? E passou a vida. E eu tive a chance de dizer para ele essa semana, ao vivo na rádio, durante o programa, obrigado por ter me dito, continue. Então, se você tiver a chance de dizer continue para alguém, faça isso. Nunca vai ser uma recompensa pouca. Sempre vai ser maravilhosa. Ai, pena que acabou. Olha, quero agradecer imensamente a participação de vocês, como eu disse. Não poderia começar melhor esse site da Morena FM com a participação de vocês duas. Eu tenho gratidão, eu não sei se é o universo, se é Deus, conspirando para que eu pudesse encontrar vocês duas como profissionais na mesma rede, duas lideranças assim fantásticas. Eu tenho assim um orgulho enorme, tanto da Jaque quanto da Lucimar. Eu, obviamente, tenho que falar isso para as pessoas que estão nos assistindo, isso é importante. Vocês fazem a diferença, não só no trabalho, né, que isso é fundamental, como a Lucimar falou, a Jaque, o desafio que a gente tem diário, mas fundamentalmente, nenhuma empresa se faz se não tiver gente, ser humano, pessoas. E a gente tem que entender, porque o ser humano é complexo, e vocês fazem um trabalho muito, 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 muito bom, e fazem a diferença na vida. A gente muitas vezes não pensa nisso. A diferença que a gente faz, não só na vida das pessoas que estão lá do outro lado, mas fundamentalmente das pessoas que estão ao nosso lado. A gente passa muito tempo na nossa empresa, e eu acho que isso é que faz a diferença no nosso dia a dia.
Muitíssimo obrigado, viu? Adorei. Espero que vocês tenham gostado. Você que está aí nos assistindo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Gente, eu ouvi isso do meu chefe. Vocês têm noção do que é? Olha, eu achei que aqui não tem chefe, não. Aqui é só para fazer. Né, de chorar nesse finzinho, mas é isso. Foi um prazer. Ulisses, um beijo para você. Que saudade que eu tenho da gente poder conversar mais. Lu, também tanta saudade de você. Aquele café do meio da tarde. Mas em breve tudo isso passa e a gente volta. Um beijo. Vai passar. E eu quero fazer aqui, dar um cheiro, um carinho no Tonhão, gente, né? Estamos falando de rádio, eu preciso agradecer ao Tonhão. Você falou já que não fez GE, a única coisa que você não fez em televisão. Eu fiz GE, gente, e preciso agradecer imensamente, porque certa vez, quando eu tinha que cobrir um jogo, quem estava narrando lá? O Tonhão. Ele não conseguiu narrar o jogo, gente, porque eu deixei ele o tempo todo à minha disposição. Eu falei, vem cá, porque eu preciso entender esse jogo e você vai me explicar até o final. E ele me explicou uma generosidade imensa. Ele é esse cara. É esse. Valeu, gente. Beijos, obrigado, muito obrigado. Bom, você fica aí, tá, fã? Que eu vou fazer o sorteio agora do Rádio Retrô para você que participou com a gente. Vamos colocar aqui o nosso sorteador eletrônico. Pode soltar aí. Pode sortear, Simone. Vamos lá, saber quem é que vai levar o Rádio Retrô aqui no Papo Rap. Agradecer mais uma vez a todos. Maria Rosa. Muito bem, de Campo Grande. Pegar o meu, ó. Rap. Maria Rosa, você vai poder passar no Complexo da Morena para retirar seu Rádio Retrô. Gente, é o seguinte, terminando esta live aqui do Papo Rap, o site da Morena FM vai estar no ar. E é importante o seguinte, ó, você que é fã de carteirinha, que você curte a Morena, tem uma aba lá chamada Fã Clube. Você vai se inscrever, vai colocar lá seus dados e a partir deste momento você vai participar de promoções, de várias ações que este Fã Clube vai trazer para você. São vários benefícios que depois que você entrar no nosso site, você vai entender como que funciona esse Fã Clube. Muito obrigado. As meninas estão aí ainda? Dá para cortar? Vamos terminar, Rodolfo? Vamos colocar no ar aí o Papo Rap. Muito obrigado. Tchau, gente. Valeu. Beijo para vocês. Valeu. Tchau. ZYC 242, canal 296, 107.1 MHz. Morena FM. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As histórias. Sabe, eu fiz a banda justamente por causa de brincar, de ter tempo de se divertir. Os costumes. A energia. A música. Vai ficar ainda mais conectado. A rádio ganhou um site com um conteúdo que só nós temos. Podcast, promoções, informações do show business e as músicas que mexem com a sua memória afetiva. Acesse agora mesmo morenafm.com.br. A novidade está no ar. Morena FM, a rádio de todas as gerações. Campo Grande, contagiando a sua noite de sábado com as nacionais e internacionais em um só lugar. Faz muito frio.